Bom dia, pessoal. A gente está aqui para a apresentação de mais um trabalho GEA, dessa vez do Giovanni aqui. Ele vai apresentar um trabalho muito interessante aqui sobre com aplicação de séries temporais. Então, toca aí, Giovanni. Bom dia, pessoal. Para quem me conhece, sou o Giovanni, né? E hoje eu vou trazer aqui para vocês o final desse meu primeiro ciclo aqui no Grupo GEA, que, bom, 6 meses aí de estudo, né? Esse primeiro semestre que passou, e o que eu apresentei, né, ao final desse semestre foi a produção de um artigo, e o título desse artigo está aqui, né? Estudo de técnicas de previsão futura de séries temporais de preço de petróleo, WTI, utilizando decomposição de modo empírico, Profit, Sarimax e regressão laço. Bom, vamos lá. Qual foi a ideia desse estudo, né? A ideia é que existem, né, dados, qualquer tipo de dado que é separado em intervalo de tempo, né? Nós podemos considerar isso como uma série temporal. Então, para esse estudo, eu peguei dados, né, de preço de petróleo em dólar, WTI que a gente fala, que é o petróleo norte-americano, né? Existe o petróleo Brent também, que daí é mais usado lá na Europa, né? Mais global, mas para esse trabalho eu peguei o WTI. Bom, nós temos dados desde março de 1983 até abril de 2023, que foi onde eu coloquei meu cap final de data. E são dados mensais, né? Então é uma média do preço mensal do dólar. E para começar esse estudo, eu realizei uma técnica chamada decomposição de modo empírico, também conhecido como EMD. E o que essa técnica faz? Ela pega toda essa curva de série temporal, né, todos esses dados, e ela tenta decompor em séries menores, né, que nós chamamos de função de modo empírico, também conhecido como IMF, que é uma técnica para você tentar reduzir ruídos e tentar padronizar melhor sua série temporal, sabe? O que acontece? Então você decompõe, então se você somar no final as IMFs, você retorna a nossa série temporal original, né? Então, como exemplo, aqui tem o EMD, né? Então você vê que ali nós temos várias IMFs, né? Essa decomposição em EMD resultou em 6 IMFs. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, que daí geralmente a amplitude varia, né? Ela tenta sempre pegar assim as primeiras IMFs, as maiores variações, né? Então você pode ver ali entre 2008 e 2009 tem uma queda muito grande, isso retorna, né, na primeira IMF. Na segunda IMF também nós temos algumas variações grandes ali, né, de amplitude 10, menos 10 ali, ó. Lá por 2009, 2012, 2016, então tudo isso vai retornando na IMF. E vocês vão percebendo que conforme a gente vai caminhando nessas IMFs, as curvas vão ficando um pouco mais suavizadas, né? Com uma sazonalidade assim mais interessante, né? Pode ver, né, que a 4 ali já é bem mais suave. A 5 então é basicamente uma curvona, né? Que você pode ver até que a variação de preço é bem grande ali, né, entre 20 e menos 20. E a IMF6 é basicamente uma tendência ao longo desses anos, né, que vai ali, ó, de 0 a 80. Então é legal que você consegue decompor tua série para você estudar essas interferências assim individualmente. E qual que é a ideia geral do projeto, né? Bom, se você consegue decompor, você pode assim utilizar os métodos que a gente tem de previsão de série temporal no geral, mas a virada do artigo foi assim, se a gente usasse esses métodos de previsão para cada parte decomposta dessa. Daí, qual que é também a variação da ideia? Existe essa técnica, né, a decomposição de modo empírico, só que existem algumas variações dela, que eu trago aqui embaixo, que é, por exemplo, o EMD, que daí trabalha um pouco mais
daquele método de ensemble, né, de empacotamento. Não vou entrar nos detalhes de como funciona cada tipo de decomposição dessa. E também uma outra variação, né, que é o CMDAN, que daí trabalha com ruído adaptativo, algumas coisas mais complexas. Mas daí eu trouxe aqui só um exemplo de MF2 de cada um, né, da segunda IMF. Você vê que, assim, são ruídos, né, parecidos, mas não são iguais, né? Então, apesar das técnicas serem semelhantes, o resultado acaba sendo diferente. A ideia, então, do estudo foi, vamos pegar esses três tipos de decomposição, ok? E vamos aplicar 3 métodos de previsão futura em cada uma dessas IMFs geradas por cada um desses 3 tipos de decomposição. E como nós vamos escolher qual modelo vai ser melhor? Então, assim, para início, nós tínhamos aqueles dados gerais até 2023. Para entender se o estudo era interessante ou não, foram retirados 5 anos para teste final. Então, todos os estudos que a gente vai fazer aqui de modelagem vão ser com dados até 2018. Ah, mas tá, como é que você vai saber qual dos dados qual das funções você vai utilizar, qual IMF? Todo esse estudo de IMF foi feito, bom, aqui até 2018, mas daí eu vou pegar essas IMFs e vou separar 5 anos para teste dentro da IMF. Então vão ser dados até 2013 que vão treinar nossos modelos. Com isso, treinando modelos com dados até 2013, eu consigo uma previsão até 2018. E com esses dados de teste de 2013 a 2018, eu consigo tirar essa medida aqui, né, que eu utilizei como base assim, das minhas modelagens, né, a medida estatística, chamada erro percentual médio absoluto. É um tipo de medida de erro, só que ela trabalha com a parte percentual, o que eu achei mais interessante para esse modelo, porque geralmente as amplitudes ali, né, variam muito. Então, por exemplo, geralmente a IMF primeira tem uma amplitude baixa e a sexta IMF tem uma amplitude alta. O que culminaria em, se você trabalhasse apenas com valores absolutos, você não veria o todo, né? Você não conseguiria comparar, né, o erro dessas IMFs. Então, uma medida percentual geralmente resolve isso. Bom, aplicando, né, os modelos nesse estilo de teste e treino, né, nas minhas IMFs, daí eu tenho esses resultados aqui, né, para a gente selecionar qual seria interessante de eu utilizar na minha IMF total, né. Foi essa a ideia. Daí aqui eu faço para os 3, né, então, assim, geralmente o Série Max foi o que dava o menor número de map, né, então, tipo, como a gente trabalha com erro, a gente quer um menor erro, né. Mas às vezes dava alguma coisa, dava um profit, que é uma outra técnica, né, de previsão de série temporal. Aqui às vezes dava o laço. O laço é tipo uma regressão simples, né? Então vai, às vezes, basicamente você prevê com uma linha reta, assim, com uma regressão, é melhor do que você utilizar métodos de previsão. Né? Bom, aqui eu trouxe só 2 tabelas, não trouxe a segunda, porque para não ficar muito volumoso. E qual que é o resultado disso tudo, né? O resultado é pegar, né, então, e tentar prever 5 anos futuros, né? De 2018 a 2023. E essas são as curvas, né, que eu consegui de resultado no meu estudo. Aqui nós temos a curva original, que é essa azul, então, bom, esses são os dados reais. Se o modelo conseguisse prever 100%, era essa curva aqui que a gente tinha que ver. Né? Mas geralmente esses modelos de previsão dão umas curvas mais suavizadas. Então, utilizando aqui, né, as IMFs de EMD, a gente conseguiu essa curva laranja, que assim, ela vai assim contra, né, essa descida aqui do azul e depois essa subida, né? Mas tem algo interessante que ela consegue acertar o valor final depois de 5 anos. Obviamente prevendo aqui dados mensais. A AMD, ela acaba aqui se deslocando aqui para cima. Daí vocês podem falar, nossa, mas que curva horrível, né? Mas tem uma peculiaridade interessante sobre ela, que eu vou mostrar daqui a pouco. E tem aqui
a vermelha, né, que foi a que mais teoricamente apresentou uma maior proximidade aqui, né, da curva azul. Você pode ver que ela que tem a maior distância aqui entre pontos, a menor distância entre pontos, né? Então, cada curva teve uma peculiaridade. Para entender melhor, eu comparei, né? Tirei medidas de correlação, obviamente comparação com o original, né? Medidas de erro, comparação com o original, e também o valor final depois de 5 anos, né? E o que aconteceu de interessante foi que MD, aquela curva verde, né, a que estava mais em cima lá, foi a que deu uma correlação maior, tipo 70% de correlação. Mesmo ela estando distante, a tendência dessa curva foi bem semelhante à da nossa original. O menor map foi para aquela curva vermelha, né? Então, aquela curva que estava mais próxima ali da azul, do CMDAN. E o valor que depois de 5 anos chegou mais perto do valor final foi da AMD. Então, assim, cada curva, apesar de bem diferentes, cada método ali de decomposição acabou gerando um valor melhor de análise ali, né? Então vai depender muito do que você desejaria para sua realidade, né? Bom, mas daí como assim, como que a gente pode testar se realmente foi sorte, foi assim, bom, como a gente pode testar de outra maneira sem ser com os dados, né? Tipo, com a previsão original nossa. Utilizei uma metodologia chamada validação cruzada, que seria utilizar essa técnica que eu utilizei para a base original, só que assim, para dados do passado, entendeu? Então, ao invés de eu tentar prever dados até 2023, esse primeiro corte aqui que eu fiz, bom, vou tentar prever de 2008 até 2013, ok? Utilizando só dados do passado. No meu artigo eu faço em 5 intervalos de tempo diferentes do passado para fazer essa validação cruzada, para atestar que esse tipo de abordagem é válida. Então aqui, esse daqui é um dos gráficos, né, que eu retirei, e dá para perceber que até que a tendência aqui é boa, né? E aqui eu tenho outros retornos, né? Então aqui eu consigo valores melhores aqui no meu EMD, né? Só que aqui a correlação a gente vê que é bem parecida, né, entre os dois, o mapa é muito próximo entre os dois. E isso é algo que tipo vale avaliar. Dessa vez o EMD não deu muito bom. E aqui, para dados de 1997 a 2002, também a gente fez esse teste. Dessa vez o EMD foi o que deu melhor correlação, não tão boa, né? Mas aqui também map dessas duas aqui, né, do EMD e do CMDAN, bem baixos. E os dois aqui, valores finais melhores aqui também deram entre os dois. Conclusão desse estudo, né, no geral. Comparando tanto a abordagem inicial, né, com os dados reais, quanto as validações cruzadas, né. O método aqui que eu utilizei, esse tipo de decomposição, né, o CMDAN geralmente retorna os melhores valores de correlação, geralmente, não em todos, né, mas assim, 80% foi ele que ganhou em correlação. As outras duas, né, EMD e EMD, geralmente retornam os melhores valores de mapa e valor final. Na verdade, aqui eu acho que eu escrevi levemente errado. Na verdade, é o EMD que retorna valores de correlação melhores e o CMDA e o EMD que retorna valores de mapa e valor final melhores. Perdão. E por ser um modelo de previsão de série temporal que aborda um intervalo de tempo de previsão muito grande, geralmente modelos de previsão de série temporal, eles conseguem prever bem um intervalo de tempo próximo, né? Geralmente você quer prever 3 meses futuros, né? Se você está trabalhando com mês, né, de intervalo temporal. Geralmente dias você prevê 3, 5 dias bem assim, então você prevê 5 anos futuros, realmente o estudo deu resultados bem satisfatórios, né? Considerando esse intervalo de tempo tão grande. E a gente termina aqui com próximos passos, assim, se alguém do grupo tiver interesse, por exemplo, em continuar esse estudo ou fazer algo parecido, né? Que nós temos aqui, né? Nós poderemos inserir métodos de modelagem mais sofisticados nessa ideia. Então, utiliza a decomposição e utiliza algo, sei lá, como deep learning, rede neural para fazer as previsões, né? Fiquem à vontade, usem a imaginação de vocês aí.
Poderíamos testar esse modelo também para outros intervalos de tempo que fossem menores, por exemplo, que não sejam, por exemplo, de 5 anos. A gente poderia testar para intervalos de tempo, por exemplo, quero prever 1 ano, vamos ver quais são os resultados que a gente tem. Quero prever para 2 anos, quero prever para 3 meses. Então seriam estudos interessantes também. E testar essa ideia, né, de modelagem, né, de utilizar a decomposição, depois utilizar 3 métodos de técnicas de previsão. Só que para outros tipos de dados, né? Outras séries temporais. Então, sei lá, quer pegar o petróleo Brent para fazer um teste, quer pegar dólar, quer pegar. Daí você pode pegar a série temporal que você quiser e testar esse modelo criado aqui para ver se ele funciona em outros dados ou não, né? E basicamente é isso. Perguntas, se vocês quiserem, fica à vontade. Foi mais mesmo para apresentar essa entrega e a ideia que foi por trás disso tudo. Nossa, lotou a sala agora. Oh, muito legal. Quais que são os critérios mesmo para escolher, para você dizer que um método teve resultado melhor que o outro mesmo? Eu utilizei três. Na verdade, são duas modelagens. Duas informações estatísticas, digamos assim, né? Que é a correlação e o MAP, né? E daí eu também considerei o quão próximo ele chegou do valor final daqui 5 anos, né? Então, assim, quais que são, né? A ideia dessas três informações, né? A correlação. A correlação é o quanto a tendência da minha curva tá próxima da curva original, ok? Então, sei lá, por que a gente pode querer uma previsão que tenha uma correlação alta? Eu quero saber se o preço do petróleo vai subir ou vai cair, entendeu? Então, se meu modelo tem uma correlação boa, quer dizer que se o meu modelo tem essa tendência de subir, então quer dizer que o preço do petróleo vai subir, beleza, atende minha ideia, entendeu? Atende meu problema. O MAP, o erro. Eu quero que o meu modelo ao longo do tempo tenha a menor variação assim dos dados reais da previsão do meu modelo. Eu quero que ele fuja o menor possível ali da minha curva original. Então eu utilizo o MAP, entendeu? Eu vou ter valores ao longo do tempo que se assemelham mais ao meu valor original. E o valor final é assim, bom, independente do que aconteceu nesse intervalo de 5 anos com a minha curva, eu quero que lá na frente, 5 anos, ele consiga bater no meu valor que vai estar ali depois de 5 anos, entendeu? Então foram essas 3 medidas que eu utilizei para analisar meus modelos. Podem ver que tipo, as curvas deram bem diferentes, mas cada curva atendeu melhor um desses 3 critérios, entendeu? Na minha previsão original. Legal, legal. E a pegada dessa pesquisa é que o período de tempo é bem grande, né? E conseguiu resultado bom mesmo assim, né? A ideia original lá atrás, né, foi assim, bom, eu tenho um pouco de conhecimento sobre ciência de dados, só que eu não tinha nenhum conhecimento sobre estudos sobre séries temporais, entendeu? Que eu acho que é um tema bem interessante, só que eu não tinha bagagem nenhuma. Daí o Igor falou, bom, dá pra gente pegar alguma coisa aí e só pegar para estudar mesmo. Eu falei, então vamos tentar prever o preço do petróleo aí, 5 anos e vamos ver o que dá, né? Daí deu nisso aqui. A gente foi por vários caminhos, né? A princípio a gente tinha trabalhado com a porcentagem de variação, né, entre um dado anterior e o próximo dado, então dava um ruído bem grande, só que os resultados não foram tão satisfatórios. Daí a gente pensou, poxa, ruído de variação a gente não está conseguindo, então vamos tentar trabalhar com os dados originais. Daí a gente pegou os dados originais, também você prevê logo de cara os dados originais, também não dá um resultado satisfatório. Daí a gente foi, andou mais um pouco, pesquisou, bom, e se a gente utilizasse decomposição, né? Se a gente decomposse nossa série e prevesse essas curvas decompostas, né? E foi o que a gente conseguiu esse resultado bem interessante, sabe? Então foi todo um estudo, várias técnicas abordadas para chegar nesse finalmente aqui. Legal. E onde que você conseguiu os dados mesmo? Esses dados peguei no Kaggle, porque, bom, preço de petróleo meio que
Ele é de informação comum, né? Ele é um dado aberto na internet. Então, basicamente, você só precisava pegar uma fonte meio confiável. Eu consegui pegar no Kaggle, tinha uma base atualizada quando eu peguei esses dados, acho que era em abril, provavelmente, né? Porque esses dados foram até abril. Mas daí eu comparei com outras fontes da internet, assim, de dados do petróleo, e os dados batiam, então a gente viu que esses dados eram reais e resolvemos trabalhar com ele. Kaggle tem bastante fonte de dados confiáveis e interessantes para trabalho. Giovanni, Olá, bom dia, tudo bom dia. bom? Tudo bem? Joia. Escuta, eu acredito que você tenha pego esse dataset aí, esse banco de dados. Ele não veio tratado, certo? Não, não veio. Qual técnica aí de tratamento aí de dados você utilizou? Você dispôs aí de alguma técnica de imputação de dados? Porque eu estou pesquisando sobre. E hoje existem várias técnicas de imputação de dados, né? E elas dependem muito de por que esses dados estão ausentes, né? Quais variáveis? São categóricas? São quantitativas? São N variáveis aí, né? Que você usa aí para proceder aí com determinada metodologia de imputação de dados. O que que você utilizou aí para tratar a sua base de dados, para iniciar a sua análise? Ok, posso falar sim. Então, depende muito do seu trabalho, né? Quando a gente trabalha com. Isso que é engraçado. Geralmente, assim, quando você estuda algo mais focado em ciência de dados, regressão, classificação, você trabalha com uma base de dados que ela vai ter, por exemplo, uma variável resposta e várias variáveis que vão assim, você vai criar seu modelo em cima dessas outras variáveis para o estudo da variável resposta, né? A diferença de você trabalhar com série temporal é que a série temporal é só ela mesma. Ela já é a própria variável resposta, entendeu? Então, minha base de dados aqui, as informações, eram literalmente só essa curva aqui, entendeu? É como se fosse uma coluna assim de um data frame, entendeu? Como que você trata isso? Na verdade, aqui eu não tive muito problema. Univariado, né? Porque você tem a Univariado. multivariado e a univariada. Entendeu? Esse estudo aqui de série temporal trata de uma variável só. Então, assim, não tive muito o que tratar aqui, os dados já vieram, assim, bem estruturados, mas as técnicas geralmente assim, daí eu já vou fugir um pouco do trabalho, mas, assim, as técnicas que você tem que procurar para tratar os dados que você quer, né? Primeiro é identificação de missing, né? Ver quantos dados, né, estão faltando, né? Geralmente, se forem muitos dados, é recomendado você talvez até descartar esses dados. Por exemplo, se 50% dos seus dados estão faltantes, às vezes não vale muito a pena. Tem algumas técnicas interessantes para se utilizar. Por exemplo, você pode. Tem técnicas mais básicas, por exemplo, você está trabalhando com dados numéricos. Você pode trabalhar, por exemplo, colocando a média dos valores, a mediana dos valores. Mas eu acho que isso vale caso você tenha uma quantidade de valores faltantes muito pequena, por exemplo, sei lá, 5% de valores faltantes, dá para você colocar média ou mediana, porque elas não vão causar um impacto muito grande na sua base de dados. Porque, caso contrário, é perigoso você ter um resultado aí com viés, né? Um resultado não tão confiável, não tão robusto, né? Se, por exemplo, você aplicar a média, a moda ou mediana em grande parcela aí dos dados, né? Caso essa quantidade seja grande, igual Isso. você falou aí. Mas teve um estudo que eu fiz, meio que um dos primeiros estudos que eu fiz aqui para esse grupo de estudos, que foi brincar com a base do Titanic, né? Que acho que é bem conhecido no Kaggle, vale a pena você treinar se você está começando assim. E uma das peculiaridades que tem nessa base do Titanic é que tem muita, assim, não vou dizer muitas, mas assim, sei lá, 30% dos dados de idade estão faltantes, entendeu? E daí chega num passo que você pensa, nossa, mas se eu colocar a média desses dados, vão ser 30% dos valores iguais ali, né?
E uma das soluções interessantes que eu achei é você pegar e fazer um modelo de regressão para você prever a idade da pessoa, entendeu? Como que você faria isso? Você pegaria, assim, tua base, separaria entre os dados que você tem de idade e os dados que não tem, ok? Com os dados que você tem de idade, você, com as outras variáveis que você tem ali, as outras variáveis explicativas, você treina um modelo de regressão que consiga prever bem essa idade. E daí você usa para prever o resto das idades ali e você vai ter um erro menor do que você teria se você utilizasse, por exemplo, a média dessas idades, entendeu? Dá um trabalho a mais, dá, mas o resultado é satisfatório. Inclusive, é até esse aí mesmo, esse dataset aí que eu estou trabalhando também, sabe? E agora a regressão, você vai fazendo a regressão meio que até os valores convergirem. Você... Uma regressão para outra, você não ter tanta diferença, mas aí esse é o momento que você para a regressão. Tipo, vale a pena você dar uma estudada em métodos de modelos de regressão de, por exemplo, utilizando biblioteca scikit-learn, assim, tem várias coisas já meio prontas de regressão que ele mesmo, a própria biblioteca do Python vai construir um modelo de regressão para você, entendeu? E daí você consegue utilizar na sua base de dados. É bem interessante. Acho que vale o estudo. Tá joia, ô Giovanni. Obrigado pela dica aí, cara. Um abraço. De nada. Abraço. Mais perguntas, pessoal? O que você achou que foi mais difícil aí na pesquisa? Cara, o mais difícil é você encontrar esses pulos do gato, né, que a gente fala. Tipo, é muito difícil você não saber, assim, muita coisa sobre séries temporais, por exemplo. E, cara, e pra você descobrir que tem um negócio chamado decomposição de modo empírico que decompõe a tua série temporal, sabe? Em séries menores ali para você fazer um tratamento posterior, né? Eu acho que assim, você procurar assim, caçar essas informações e descobrir o que a gente chama de caixa de ferramentas, né? O que você pode ou não usar, né? Ter essas informações do que dá para você fazer ou não dá para você fazer, eu acho que essa é a parte mais difícil. A partir do momento que você tem essas ferramentas, eu acho que o trabalho flui, sabe? É bem interessante, porque daí você começa a testar, você começa a fazer, daí que nem eu fiz aqui, eu testei, tem esse tipo de decomposição, tem esse tipo de decomposição, esse outro tipo de decomposição. Então daí você começa a brincar, você começa a fazer, você começa a treinar teu modelo, ver o que dá certo, o que dá errado. Então acho que a parte mais difícil é você ter o conhecimento do que você pode fazer ou não ali, entendeu? Mas a partir do momento que você tem esse conhecimento, tudo flui mais fácil. Acho que é até interessante o porquê eu entrei nesse grupo, né? E o porquê que um grupo de estudos desse é bem, bem importante, que é exatamente esse compartilhamento de informação, porque daí agora todo mundo que está aqui, se algum dia for trabalhar com série temporal, vai saber que, bom, poxa, eu posso trabalhar com decomposição e conseguir resultados melhores. Às vezes só esse compartilhamento de informação já é um ganho gigante, assim, na vida de cada um. Sim, muito difícil achar alguém no dia a dia que converse sobre isso. É bem específico, né, o assunto. Mais dúvidas, pessoal? Mais alguma coisa? Comentários? Sobre o código, você utilizou sklearn ou não tem lá, não sei. Olha, cara, não foi scikit-learn, se eu não me engano. Eu acho que foi o outro, que trabalha mais com parte estatística, sabe? Nossa, agora fugiu o nome dele. Tem vocês aí, que cientistas de dados, como que é? Tem o scikit-learn, que é mais para modelagem, e tem um outro que é mais para estatística. Eu não lembro. Bom, ok. Eu acho que eu sei qual que é. Mas é simples. É porque assim... aquele lá. Porque assim, o Sarimax vem desse, se eu não me engano, desse mais estatístico.
O Prophet é uma biblioteca própria do Facebook, é engraçado isso, mas eles têm uma biblioteca... O Prophet é do Facebook, então é uma biblioteca de previsão de séries temporais deles mesmo, então, assim, bom, série Max é um, Prophet é outro, e Laço, por ser regressão, sim, ele vem da biblioteca do Scikit-Learn. Então, utilizei 3 bibliotecas bem diferentes, assim, para pegar um pouco de cada, ver, realmente fazer essa comparação para ver qual que é melhor, entendeu? Uhum. Mas é isso. Obrigado. Stats Model aqui, pesquisei no Google rapidão. O Sarimax vem do Stats Model. Falou. Quando é bom, é difícil ficar fazendo pergunta, né? Mas então, olha, para você ver, tem a biblioteca do Stats Model, que usou a primeira Sarimax, né, vem do Stats Model. Prophet é uma biblioteca própria do Facebook, mas não importa, igual uma biblioteca comum, né? E o Lasso que vem da biblioteca do Scikit-Learn, que tem bastante tipo de regressão lá, e modelos de classificação. Então foi bem abrangente, assim, esse trabalho. Ninguém tem mais dúvida aí não, gente? Parece que não. Então, bom, se Você ninguém pode tem... mostrar toda a matemática detalhadamente com exemplos de cada um deles, tô brincando. Putz, Eu vou ter que abrir o código aqui. Não, é muito complicado esse negócio aí. Eu tava vendo os Fourier lá da vida, nossa, me perdi, velho, é muito complicado. É o bom dessas bibliotecas mais prontas que permite você trabalhar sem ter que se aprofundar tanto no... Nossa, se eu fosse entrar na matemática pesada disso, não saía nada, né? O cara que faz, ele já tem PhD e tal, né? Já tá num nível bem mais sim. assim. É que dependendo da complexidade do algoritmo, ele até pode conseguir resultado melhor, mas ele é pouco usado justamente porque é difícil de explicar para o cliente e convencer ele que é para usar. Sim. É verdade. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vou parar a gravação aqui. Muito obrigado. Só uma última dúvida aqui, antes Opa. de fechar isso. O trabalho já está publicado, já está disponível para download aí em algum... Ele já... Bom, esse trabalho gerou um artigo, né? Ele já está na fila de um congresso, já está para aprovação. Então ele não foi publicado ainda. E ele está na fila também para ser publicado como um capítulo de um livro. Não foi publicado ainda. Mas eu acredito que quando for publicado, o Igor vai mandar lá no grupo e todo mundo vai ter acesso a esse trabalho aí. Tá, não, porque eu estou procurando aqui ainda não achei para download, então... Não, ainda não está disponível, mas já está na fila aí para ser publicado. Beleza. Boa sorte aí, sucesso. Obrigado. Bom, pessoal, se ninguém mais vai falar, eu vou parar aqui, tá bom? Obrigadão, pessoal.